Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos continuar o conteúdo de soluções, tá? Nós já vimos lá os conceitos básicos da solução, né? Solução, ela é constituída pelo quê? Ela é constituída por um soluto e por um solvente, certo? Revisem o conceito ali de soluto e solvente. A gente tem a principal característica de uma solução é ela ser uma mistura homogênea, tá? Então, para a gente ter uma solução, ela precisa ser uma mistura homogênea. Bom, hoje a gente viu também as concentrações, né, das soluções. A gente viu como que a gente calcula a concentração comum, a densidade, enfim, né? Em relação a isso, a gente tem uma continuidade desse conteúdo. Como assim? Olha só, eu coloquei aqui para gente um conteúdo lá do primeiro ano, tá? Por quê? Porque a gente precisa revisar isso para entender melhor e mais a fundo os tipos de soluções saturada, insaturada e supersaturada, tá? Aqui, ó, a prof colocou uma tabelinha do coeficiente de solubilidade, tá? Coeficiente de solubilidade. O que é isso? Significa que eu consigo dissolver uma certa quantidade de sacarose, como, por exemplo, eu peguei a sacarose, tá, gente? Sacarose é o açúcar. Então, por exemplo, a prof tem aqui 260 gramas de sacarose, tá? Eu consigo dissolver essa quantidade em 100 gramas de água? Depende. Se eu tiver a 50 graus, eu consigo, tá? Então, para eu conseguir dissolver uma certa quantidade de sacarose em 100 gramas de água, eu dependo da temperatura, tá? Cada temperatura vai conseguir dissolver uma certa quantidade de sacarose. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a sacarose que a prof colocou aqui. Vocês conseguem ver que conforme vai aumentando a temperatura, ela vai aumentando a quantidade de sacarose dissolvida em 100 gramas de água. É sempre 100 gramas de água, tá? Nesse coeficiente aqui de solubilidade. Quantidade de soluto dissolvido em um solvente, que é a água, em determinada temperatura, tá? Quanto que eu consigo dissolver? Aqui, no exemplo da sacarose, vai aumentando. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de sacarose que eu consigo dissolver naqueles mesmos 100 gramas de água, tá? Só que aí a gente não tem sempre assim. Às vezes a gente tem que, conforme aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. E um exemplo muito comum que todo mundo já teve em casa, sim, já conseguiu perceber, é o refrigerante, tá? As bolinhas que saem do refrigerante são o CO2, tá? É o gás carbônico que é colocado lá dentro. Qual o refrigerante que fica sem gás mais rápido? O refrigerante quente ou o refrigerante frio? O refrigerante quente, ele fica mais rápido sem o gás carbônico. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, menos eu consigo dissolver de gás carbônico na água, tá? No refrigerante, certo? Então, com gás, isso aqui muda, tá? É a mesma coisa com o oxigênio que a gente falou lá quando vocês fizeram o texto de poluição térmica da água. Quanto maior a temperatura, menos eu vou dissolver
oxigênio, tá? Mas aqui a gente vai se manter nesse exemplo da sacarose. Só que lembram que nem sempre aumenta a quantidade de soluto dissolvido no solvente conforme aumenta a temperatura. A gente consegue colocar num gráfico esses números, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Então, olha só, aqui a gente tem a temperatura no eixo X e no eixo Y a gente tem a quantidade em gramas de sacarose, tá? Que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, ou seja, o coeficiente de solubilidade. O que ele fez aqui? Ele pegou esses pontos aqui, ó, e colocou nessa tabelinha, nesse gráfico, tá? Então, assim, ó. E vamos pegar, por exemplo, 20 graus. Olha só, que 20 graus tá bem bonitinho. 20 graus, eu consigo, quando eu tô a 20 graus, eu consigo dissolver 200 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Qual que é o meu soluto e qual que é o meu solvente? Meu soluto é a sacarose, meu solvente é a água, tá? Vamos se manter aqui a 20 graus para a gente aprender o que é solução saturada, insaturada e supersaturada. Se eu colocar exatamente esse valor aqui, 203,9 gramas de sacarose, em 100 gramas de água, eu vou repetir isso para ficar na cabeça de vocês, tá? Em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada. O que significa isso? Significa que eu não posso colocar mais nem a menos. Se eu colocar a mais, eu não vou mais conseguir dissolver nada de sacarose nessa temperatura aqui. Eu não vou conseguir dissolver nada mais. Por quê? Porque eu já dissolvi o que dava para dissolver, tá? Se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais. Mas a gente não está aumentando a temperatura, a gente está mantendo a temperatura constante. Então, se eu dissolver esses meus 203,9 em 20 graus, eu vou ter uma solução saturada, tá? Que significa que eu dissolvi tudo que eu conseguia dissolver, certo? Então, se agora eu pegar e eu colocar menos, eu colocar 150 gramas de sacarose em 100 gramas de água, meu soluto continua sendo a sacarose, tá? O meu solvente continua sendo a água, isso daí não muda, tá? Se eu colocar 150 aqui, o que vai acontecer? Eu vou dissolver toda aquela sacarose, eu vou dissolver tudo, tá? Só que ainda eu poderia dissolver um pouco mais. Esse é o conceito da solução insaturada, tá? O que significa insaturada? Que eu não saturei que chega, que eu conseguiria colocar mais sacarose nessa solução, tá? Agora, a solução supersaturada acontece o seguinte: eu coloquei 150 gramas nessa solução. Não, desculpa, gente, 250 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Consigo dissolver em 20 graus? Não, eu não vou conseguir dissolver. Por quê? Porque o meu coeficiente de solubilidade é 203,9 em 20 graus. Tá vendo? Então, eu só consigo dissolver 203,9. Se eu colocar 250, vai ficar sacarose sobrando, não vai se dissolver. Vai ficar em duas fases, às vezes não, tá? Então, galera, uma solução super saturada
é essa solução que eu coloco mais soluto do que o meu solvente é capaz de dissolver naquela temperatura, tá? Então, anotem ali no caderno. Conceito de solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Vou repetir. Solução saturada. Eu consigo dissolver a quantidade que eu coloquei exatamente, tá? Exatamente a quantidade que eu tenho do coeficiente de solubilidade em 100 gramas de água, tá? Então, uma solução saturada, ela vai ter a concentração sempre do coeficiente de solubilidade para aquela temperatura, tá? A massa vai ser essa, concentração comum, né, gente? A massa vai ser essa sobre o volume total, tá? Então, sempre vai ser a massa que eu vou utilizar, vai ser sempre essa do coeficiente de solubilidade. E a solução insaturada, eu não dissolvi que chega para aquela temperatura. Eu conseguiria dissolver mais, tá? Já a solução supersaturada, eu não consigo dissolver tudo, tá? Por quê? Porque eu coloquei mais soluto do que o meu solvente conseguiria dissolver naquela temperatura, tá? Agora, presta atenção. Se eu tenho 250, eu consigo dissolver 250 gramas de água, 250 gramas de sacarose em 100 gramas de água? Em algum momento, consigo, se eu subir a temperatura. Olha só, para eu tornar essa solução saturada, eu preciso subir essa temperatura. Olha só, aqui a 47 graus, um pouco menos de 50 graus, eu consigo dissolver os meus 250 gramas de sacarose na mesma quantidade de água, tá? Então, para eu considerar uma solução saturada, insaturada, supersaturada, eu dependo do meu coeficiente de solubilidade, eu dependo das variáveis x, né, que é a temperatura, e da variável y, que é a quantidade de solvente que eu estou dissolvendo nessa solução. Certo, gente?